Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer um vídeo diferente. Esse vídeo é sobre um aquecedor de passagem modelo Comeco 31DI, digital, tá? Um aquecedor de passagem para gás natural, mas também tem para GLP. Só o que muda é os bicos dele do tamanho do diâmetro do bico versus a relação ar-gás que ele tem, tá? Então vamos lá. Esse aquecedor, de repente, meu filho estava tomando banho e de repente, não mais que de repente, o aquecedor parou de funcionar, simplesmente ele apagou, né? E não tinha mais, não estava dando mais vida. Eu acabei abri, né, o aquecedor porque falei assim, vamos ver o que está acontecendo com ele, né? E para minha surpresa eu sofri um bocado para ver o que é que estava acontecendo, porque eu não tinha o esquemático desse aquecedor. Não tinha nada dele, então teve que ser meio que na raça, né? Então por onde que eu comecei? Comecei pela fonte, né? Olhando a energia de primário, ou seja, estava entrando o primário aqui, os 110 volts, os 127 volts para ser mais preciso. A chave seletora aqui de tensão tá tudo certo, estava tudo certinho, estava em 110, não estava em 220. Com o multímetro media saídas, né? Como vocês podem ver aqui na própria fonte, ele vem marcado as saídas, quanto que você tem que ter em cada saída, né? Então ele tinha que encontrar em corrente alternada 16,5 volts em dois terminais, 24 volts em outros dois terminais e 36 volts em outros terminais, né? Daí eu vim aqui, porque aqui é a saída do trafo, né? E encontrei essas tensões, tá vendo? Seguindo o fiozinho azul aqui, ó. Cheguei aqui nesse bornezinho vermelho, medi e encontrei os 16 volts e os 24 volts aqui. E os 36 volts eu encontrei nesse marronzinho aqui. Daí acabei vendo que a fonte estava perfeita, que a fonte, o primário e o secundário estavam perfeitos. Então o problema não era na alimentação aí do transformador, e poderia ser um problema na placa. Daí abri a placa, né? Tirei a placa daqui, é por isso que ainda está desajeitado os fios aqui, né? Comecei a mexer nas placas porque o display não dava nem sinal de vida, mas nada de sinal de vida. Eu estou simulando aqui exatamente o que aconteceu, tá? Não estava dando nem sinal de vida, tá vendo? Ele não aceitava nada. Eu medi as tensões, e as tensões na placa estavam chegando, testei alguns transistores da placa e os transistores estavam bons, os que eu desconfiei inicialmente que poderiam estar com problema e estavam bons, né? Daí o que aconteceu? Para minha surpresa, eu comecei a medir, na verdade, todos os termostatos, tudo que podia medir. Cheguei nesse termostato, encontrei ele é um normalmente fechado, acho que a temperatura dele vai até 95 graus, né? É um bimetálico, e ele estava funcionando bem, ele estava funcionando direitinho. E daí eu cheguei nos terminais aqui de saída dele e medi se estava dando continuidade. E para minha surpresa não estava dando. Tá vendo que tem um fio que corre aqui por trás dele? Eu falei, pô, será que ele simplesmente chega lá atrás? E ele chegava, eu simplesmente conectei aqui uma ponta do multímetro aqui, outra ponta aqui, e ele estava dando continuidade. Mas nesse trajeto aqui, ó, daqui até a outra ponta aqui, ó, que é a ponta que vem direto aqui, que está inclusive encamisada por esse protetor térmico, não estava dando continuidade. Daí comecei a mexer no aquecedor e etc. E descobri que existia um fusistor aqui no meio. Inclusive eu jampeei ele para testar, né? Um fusistor de 172 graus centígrados por 10 amperes, né? É um fusistor bastante fácil de achar no mercado, não é um fusistor difícil de achar no mercado, diga-se passagem, é baratíssimo, né? Custa R$ 1 normalmente, R$ 1,40 esses fusistors. E daí que acontece? Na hora que eu jampeei, o terminalzinho que vem aqui, ó, olhando a placa de cima para baixo,
ele vem exatamente nessa posição aqui, do lado do vermelho, tá vendo? O terminal do plug vermelho, tá? Então ele vem aqui nesse branquinho aqui. Daí na hora que eu jampeei com a ponta de prova mesmo, eu jampeei esse terminalzinho aqui. Na hora que eu já encostei os dois aqui, ele já proseou, ele já apitou que tava funcionando. Então, é uma coisa interessante, né? Porque às vezes é uma besteirinha. Foi um fusístor que abriu aqui no meio. Então eu vou substituir esse fusístor, vou soldar, vou crimpar aí o fusístor nesse negócio, nesse terminalzinho aí. Vou deixar ele funcionando de forma original, porque eu tenho esse fusístor de 172 graus, na verdade eu tenho de 175. Vai 3 grauzinhos a mais. E a gente vai aproveitar, já que está com ele desmontado, com ele aberto, eu vou abrir a câmara aqui de gás e dar uma escovada, uma limpada, porque isso daí acaba sofrendo oxidação. E daí eu vou mostrar para vocês como se faz isso também, tá? Mas a dica que fica é, aqui no meinho aqui, existe um fusístor que, se ele interromper, ele efetivamente mata o aparelho não dá sinal nenhum. Te faz acreditar que possa ser um problema de placa. Inicialmente ele te faz acreditar que possa ser um problema de placa, mas não é um problema de placa, é um problema de continuidade, ou seja, se você não tem esse circuito fechado, o equipamento não dá start, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí. Eu vou mostrar na continuação a limpeza da câmara, que é soltar todos esses parafusos aqui, né? Todas as laterais aqui, você solta todos esses parafusos, você tira essa câmara e você faz uma limpeza. Vou mostrar para vocês como que faz essa limpeza também, tá bom? Daí, se você fizer isso, você tem aí um aquecedor por muitos e muitos anos, porque daí você está mexendo numa parte que é a queima, e você tendo uma queima limpa, você tem um equipamento que ele dura muito mais por causa de fuligens e etc, que não vão ser gerados dentro dele, tá bom? Então agora eu vou soldar aqui o fusístor novo, que eu fiz aqui uma emenda aqui, tá? Não dá para jampear direto aqui, porque ele lê exatamente a resistência desse carete aqui, ó, que está em série em todo o circuito. Então não adianta você querer jampear e pular todo o circuito, que não dá certo. O negócio é botar o sistema de segurança ativo de novo, colocando o fusístor nessa posição e deixando tudo funcionando direito, do jeito que é original. Então, para quem quer saber o que é um fusístor, é esse carite aqui, ó. Ele é piquititico, né? Que ele tá com bastante zoom aqui, né? Mas ele é bem pequenininho, ó. Vou colocar meu dedo do lado para vocês verem. Ele é um pouco diferente dos fusíveis que normalmente as pessoas conhecem. Normalmente os fusíveis são para serem abertos quando você passa uma corrente maior do que ele suporta, né? Então o fusível tem essa função. O fusístor tem uma função um pouco diferente. Na verdade, ele é um fusível térmico, que caso ele ultrapasse a temperatura que ele está impressa na carcaça dele, que nesse caso aqui ele é 172 graus, vou tentar aqui fazer vocês verem, focar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, 172, vou dar um zoom maior, desculpa se desfocar. Ó, aqui, ó, 170, tá vendo? 172 graus centígrados. Ou seja, se ele ultrapassar esses 172 graus centígrados, ele interrompe e acaba protegendo o circuito por conta de sobreaquecimento, né? Isso é muito utilizado em panelas, aquelas panelas de arroz, aquecedores. Ele é um fusível um tanto diferente, ou seja, se você tiver no setor de controle um defeito que faça o equipamento ultrapassar a temperatura máxima estipulada pelo equipamento, ele protege abrindo, não por uma questão de corrente, mas por uma questão de temperatura. Essa é a função do fusístor, tá bom? Então, pessoal, aqui está o termofusível, né, o fusístor novo, tá? Da temperatura indicada aqui, mesma temperatura do outro.
Eu já coloquei, já comprei, já inclusive um espaguetinho de amianto, né, desse proteção, tá? Daí eu vou fazer a emenda aqui, com o termorretrátil ele vai ficar ali no meio do jeito que é o original, tá bom? Olhando assim vai ver que vai ter uma emenda, mas não é nada não vai afetar nada o funcionamento do equipamento, tá? No final das contas vai ficar tudo arrumadinho ali, tá bom? Só para mostrar para vocês que depois você pode colocar um termorretrátil aqui nas pontas, na hora da emenda, que vai funcionar tudo direitinho. O fio, só que precisa tomar cuidado, que tem que ser um fio que resista à temperatura, então é bom colocar um fio com uma proteção de silicone, um fio com um encapamento diferente, né? Não colocar um fio com um plástico comum, porque ele pode vir a derreter. Ou se não, você crimpa ele direto nos fios que estão lá originais, tá bom? Vamos que vamos. Então, pessoal, ó, o termostato, né, tá funcionando direitinho, bimetálico, acho que é de 95 graus centígrados. Daí aqui tem o fusistor, tá vendo, ó, com uma capinha de silicone apropriada para alta temperatura, tá joia? Então ele vai ficar medindo aqui a temperatura dessa carcaça, e caso ele ultrapasse a temperatura de 172 graus, ele abre, né? E daí já tá tudo bonitinho, um termorretrátil, esse termorretrátil aguenta até 250 graus, tá? É um termorretrátil mais especialzinho, e já tá tudo direitinho aqui, ó. É só vir agora aqui, ó, e ligar aqui, tá? Daí eu fecho a caixa. Importante, pessoal, ó, eu deixei aqui aberto, né? Na verdade aqui tem uma capa plástica que protege isso daqui. E daí eu já vou abrir a câmara para fazer a limpeza aqui, para mostrar para vocês como que é para fazer essa limpeza dessa câmara, tá bom? Então, a partir de agora tá funcionando. Sobre o display, eu desparafusei ele lá da tampa plástica, da tampa metálica que tem esse equipamento, para ele não ficar pendurado e estourar a fiação, estourar todos os conectores por conta do peso da chapa, né? Porque esse painel aqui frontal, ele é uma chapa de inox, meio pesadinha, então para não ficar judiando dele, eu fiz dessa forma para ele não arrebentar os terminais aqui, tá bom? Mas daí eu já vou pegar e já vou colocar ele também já no painel lá e já vou fechar. Para abrir são 4 parafusos, né? Os mesmos parafusos para fechar e para abrir são os mesmos. Então aqui são os 4 parafusos, ó, você tem um parafuso aqui, um parafuso aqui, um parafuso aqui, outro parafuso aqui. É bem visível na tampa de abertura, é fácil de ver, tá? Mas ele ficou desse jeito aí, eu só queria mostrar para vocês que agora vai funcionar, tá bom? Daí esse daqui na verdade é ligado em série, ou seja, se esse fusistor abrir, ou se o bimetálico aqui abrir por qualquer motivo, ele interrompe o funcionamento de todo o equipamento. Na verdade, ele dá shutdown no equipamento e as válvulas de gás fecham, tudo fecha, tá bom? É isso. Então, pessoal, já fechei aqui agora a proteção da placa, né? Isso aqui tá descolando, mas são 2 parafusinhos aqui, ó. Daí você já solta aqui essa tampa, e essa tampa, para encaixar, ela tem um trilho. Na verdade, ela é feito um trilho na parte das laterais aqui, ó, para ele vir encaixar e não ficar balançando, fazendo ruído caso a ventoinha entre em funcionamento, porque sempre acaba vibrando um pouco o equipamento. Então, para isso não acontecer, ele tem um trilho para não ficar batendo, fazendo barulho de vibração, tá bom? Assim você pode colocar somente 2 parafusos, porque daí ele fica preso, ó, tá vendo? Mesmo balançando, ele não faz barulho, tá bom? Vamos abrir agora a câmara. Reparem uma coisa importante aqui na câmara, né? Que você tem um tipo de parafuso aqui nas laterais, tá vendo? Ó, em todas as laterais, ó, tá vendo? Então, na parte todinha aqui da lateral você tem um tipo de parafuso, e na parte da câmara do gás os parafusos são menores. Você não precisa soltar, você pode até soltar. Isso aqui, na verdade, você tem 2 eletrodinhos aqui. Um eletrodo é de ionização, na verdade, quando a chama passa, ele acaba arrancando alguns elétrons, né, desse eletrodo, e acaba dando um sinalzinho de alguns milivolts aqui nesse fiozinho, que a placa lê como a presença de chama, tá?
E aqui é o eletrodo de ignição, é onde você tem um transformador de alta tensão, que está aqui embaixo, e ele gera faísca, e essa faísca faz, quando passa o gás, da partida, da chama, tá bom? É bem simples. Agora a gente vai abrir aqui todos os parafusos, e já vou mostrar para vocês a câmara aberta, tá bom? Cuidado com esses parafusos, guarde-os com carinho, porque eles são importantes para você depois ter uma vedação perfeita sem vazamento de gás dessa câmara. Então, pessoal, ó, essa daqui é a câmara do gás aberta, tá? Aqui estão os bicos do gás, né? Aqui tem a válvula solenoide do gás, que libera o gás da câmara 1, né? Da câmara da direita, e da câmara total, tá vendo? Então, na verdade, esse aquecedor, ele é separado por duas câmaras. Desculpa, tá o fio aí no meio. Vou tirar ele da frente aqui. Então você vê bem nitidamente que você tem uma câmara inicial, que o gás vem por aqui e alimenta só metade dos queimadores aqui. Não é nem metade, é 1/3 dos queimadores aqui, ó, né? E depois, com a outra câmara, a câmara secundária aqui, ele alimenta todas elas, alimenta mais os outros 2/3 do queimador, tá? Então é desse jeito que funciona. Você vê que acaba juntando um pouco de sujeira. Essa sujeira é proveniente da câmara aqui de cima, e vai caindo sujeira aqui em cima, inclusive dos bicos, tá vendo? Então, para retirar é bastante fácil. Você vem aqui, ó, você pode até puxar essa câmara para fora e ela sai. Essa câmara ela se desloca. Vou pegar um alicatinho para puxar ela para fora, mas ela sai, essa câmara, tá? Ela sai inteiriça, né? Então você consegue facilmente tirar isso daqui para limpar, tá bom? E quanto à tampa aqui, ó, lembrem daquilo que eu falei, né? Que você tem um eletrodo de partida, né? De faísca, né? Que é o eletrodo de alta tensão, e o outro eletrodo de ionização, que fica lá em contato com a chama. Tá vendo? Então você tem um visor aqui, que é para você enxergar pelo lado de fora a presença de chama, tá? É isso. Bom, pessoal, acabei dando uma informação errada. Esse daqui, ele não solta, né? Ele não sai daqui. Infelizmente, ele não sai. Alguns modelos ele saem. Nesse modelo específico, ele não sai. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma escova de dente e vir limpando ele, puxando a sujeira, puxando toda a poeira para frente. Tá vendo? Queimador por queimador, tentando tirar qualquer impureza que esteja aqui por cima do queimador. Aí você vem e raspa aqui, ó, com a escovinha de dente, você consegue fazer isso. Daí você vai ver que as câmaras ficando limpinhas, ó, tá vendo aqui? Aonde está passando a escova, ele dá uma mudada, inclusive na coloração do queimador, porque ele tira essa oxidação, né? E a fuligem já presente. Então, fazendo isso, você vai ter um queimador muito mais limpo e uma queima muito melhor. E isso daí ajuda, inclusive, na eficiência do aquecimento e no consumo de gás. Que nada melhor do que você ter o gás queimando no lugar certo, para você gerar o calor, né? Já que esse aquecedor ele é inteligente, modo de dizer, ele vai liberar a quantidade de gás de acordo com a temperatura que você der no set point. E se você não tiver com uma queima eficiente, ele vai acabar jogando mais gás para chegar naquela temperatura, né? E com isso você vai ter uma eficiência energética menor e um consumo de gás maior e mais conta de gás no final do mês por conta disso, tá bom? Então é isso. Depois a gente vai fechar, eu vou fechar aqui. Tomem cuidado para essa sujeira que está caindo aqui, ela não vir para as câmaras aqui, né? Porque senão ela vai acabar entupindo os bicos. Mas aí a gente vai aspirar tudo isso daqui, passar um aspiradorzinho para puxar toda essa sujeira para fora, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo já vai ser eu fechando tudo isso daqui e botando para funcionar, tá bom? Obrigado. Então, pessoal, câmara já fechada, ó. A posição dos parafusos continua igual, né? Então, os grandes por fora e os pequenos por dentro aqui. Não se esqueçam, por gentileza, de ligar o aterramento, que é esse terminalzinho aqui. Inclusive, eu coloquei o mesmo parafuso que estava, que era o parafuso com a cabeça vermelha aqui, ó, que ele tá com o esmalte aí. Por que é importante esse aterramento?
porque a alta tensão aqui, ó, desse lado direito, aonde dá a faísca de ignição, ele tem que ir para algum lugar, e ele tem que ir para o lugar certo, que é esse ponto de aterramento aqui, tá? Se caso você esquecer de colocar esse ponto de aterramento, você pode danificar o equipamento com a alta tensão aqui da ignição. A alta tensão da ignição pode vir para cá, que é milivolts, que é o sensor de chama, né? E danificar todo o equipamento. Então, cuidado com duas coisas. Uma não esquece desse ponto de aterramento. Outra é a posição, que do lado direito aqui é o alta tensão e do lado esquerdo ele é o sensor de chama, tá bom? E é isso, ele já tá já fechadinho, já aproveitei de uma limpada nele todo, inclusive limpei aqui embaixo. Eu vou testar agora o funcionamento dele, mas tá funcionando tudo direitinho, tá bom? Mas vamos testar, tá? Eu vou mostrar para ele em funcionamento aqui. Então vamos lá, equipamento energizado. Na verdade esse equipamento ele vai ligado no no break, tá? Porque em caso de falta de energia, o no break que abastece a energia dele, tá bom? É um no breakzinho pequenininho de 300 VA, mas é isso aí, tá? O display tá funcionando agora. O display não voltou para a posição normal dele, tá? Ele tá ainda aqui, mas eu vou tirar ele daqui e voltar ele para a tampa, né? Para ele fechar aqui bonitinho, ficar o display lá na tampa bonitinho, tá bom? Tá funcionando o controle de temperatura, ó. Quando eu aperto, ele vai para temperaturas maiores ou menores, tá bom? Antes nem aparecia a temperatura aí, porque ele estava dando problema. Aqui nós temos uma torneirinha ligada nele, porque aqui é uma lavanda, tá na lavanderia, e muitas vezes você quer colocar água quente no balde, etc. Eu vou colocar justamente isso, água quente no balde, e não vou desperdiçar água, né? Então eu vou focar aqui, vou dar partida nele, vou apertar aqui o botão, e vocês vão ver a operação de acionamento. Na verdade, é assim que funciona. Se vocês tiverem curiosidade de saber como que funciona, do lado direito aqui você tem um rotâmetro, né? Que ele mede a vazão de água que está entrando dentro do aquecedor, tá? Então, na hora que eu abrir aqui, esse rotâmetro vai começar a girar e vai começar o processo de ignição. Como é que é esse processo de ignição? Inicialmente, ele liga a ventoinha, né? Daí ele libera um pouquinho de gás simultaneamente com a faísca de alta tensão. Daí você já vai ver a chama abrindo do lado direito e logo em seguida do lado esquerdo por causa das duas câmaras. Aqui está o ventilador, os gases de exaustão sobem e vão para fora, tá? Esse daqui ele tem pressão positiva, então ele joga os gases para fora por exaustão mesmo. Ele tem um motor que ele ventila o aquecedor. Não é por convenção, porque tem alguns que aquecem, ligam, mas ele não tem ventilador. O próprio ar quente é que acaba subindo e fazendo a exaustão. Então vamos lá, ó. Vou ficar quieto para vocês escutarem os barulhos. Pronto. Água quente, tá? Sensor de chama leu a presença de chama e simultaneamente ele já libera para a câmara 2 o gás, tá vendo? Então o ventilador está funcionando, assoprando. Você vê que a chama tá bonita, tá bem azul, né? Mostrando que a queima tá bem certinha, tá bom? E é isso. Fechar agora o danado, tá funcionando o aquecedor. Esse barulho que ele faz no final é para resfriar a câmara. Ele joga ar na câmara para resfriar, para você não danificar com excesso de temperatura. Logo em seguida ele desliga. É isso. Então, pessoal, uma coisa que eu percebi é que a minha caldeira, possivelmente, ela tá já no final da vida, vocês estão vendo? É por isso que acabou queimando aquele fusível térmico. Possivelmente eles colocam esse fusível térmico justamente para detectar
quando a caldeira está chegando no final da vida útil, tá? Então, inclusive é nessa posição que fica o fusível térmico, ele voltou a queimar, então fica essa observação para vocês aí. O que eu vou acabar fazendo é comprando uma manta térmica, uma manta para alta temperatura, e vou acabar tentando dar uma recuperada nessas áreas onde, tá vendo a chama ali, ó? As áreas onde ele tá já danificado, né? Para tentar dar uma sobrevida, para tentar dar um tempo a mais de vida aqui para o meu aquecedor de passagem. É isso daí, tá? Então, novamente, espero ter ajudado mais um pouquinho aí. Mas, ó, dá para ver legalzinho aqui, ó, que tá aberto aqui, ó. E todo esse calor acaba vindo para a parte frontal do equipamento. Passando a mão, se sente bem nitidamente o calor, a irradiação do calor daqui da caldeira por causa desse defeito, tá? Então, pessoal, vocês lembram que eu mostrei ali como é que tava meio quebradinho, né? A parte da caldeira aqui, né? Do aquecedor. Eu acabei resolvendo da seguinte forma: essas mantas, isso daqui é uma manta de fibra de vidro, ela suporta até mais de 1000 graus, né? Ela é feita para isolação térmica, na verdade, tá? No Mercado Livre você encontra. E você tem uma cola também, que é uma cola especial para alta temperatura. Então, eu acabei usando aí uma colinha e botei essa plaquinha aí. A placa acaba servindo de isolação térmica para a caldeira, e segura a chama lá dentro também, naquelas trincas que tinham. E daí troquei novamente o fusistor aqui, e agora é só fechar, tá bom? É isso. Obrigado, pessoal. Tá aí, pessoal, equipamento fechado, tudo funcionando, tá tudo direitinho, tá bom? Ele apaga mesmo o display, é normal, o display não fica ligado continuamente para economia de energia, ele só liga na hora que você acaba colocando alguma função, abaixando ou subindo a temperatura, ou ligando e desligando o equipamento, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, eu tô nos comentários para ajudá-los. É isso. Não se esqueçam de se inscrever, de dar o like, porque quanto mais vocês fizerem isso, mais ajuda outras pessoas a encontrarem esse vídeo na plataforma, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.